E tinha aquele velho problema. Eu era moça, não é? Era bonitinha, como todas. E eles me chamavam de Miss Brasil. Lá tinha um sujeito que era um tarado, que não podia me ver. Quando ele me via, ele fazia assim. O nome dele era Tralli, o sobrenome, chamava de Tralli. E aí eu tinha que tirar roupa. Então era sempre a mesma história, nem faziam pergunta. Certo? Então, esse abuso, essa coisa horrível da tortura, não dá para imaginar, não dá para imaginar. Eu sei que foi comigo, mas foi com os outros também e continua sendo, né? Aí no Brasil, com os pobres, com os presos. Eu tinha leite. E o leite, ele dizia que atrapalhava o desejo dele, né? Então, mandou me dar uma injeção para cortar o leite. Quer dizer, diante de uma mulher com leite no peito, era tão, como é que eu vou dizer, era tão psicopata, que era mais fácil tirar aquele leite e continuar tarado, né? Continuar louco como ele era. E os outros também. Tem o tal de Nelsinho também. E era tudo inho. Nelsinho, Rubinho, Luizinho, Toninho, era tudo inho. Fininho, tudo inho. Todos no diminutivo, porque eles são menores mesmo. Eram menores. Eles sabiam que eram menores, se chamavam no diminutivo. Não é? Só pode ser isso. E foi um horror. Foi uma coisa... Não dá para contar, não dá. E antes eu fiquei com uma moça chamada... Aí já me passaram para a cela 1, lá do fundão, com uma moça chamada Vera Lúcia Nicoletti. Ela é de São José do Rio Preto. Ela e o marido foram presos, foram torturados quase até a morte. E teve um dia que trouxeram ela desmaiada, jogaram ela assim, era uma cama, um colchão de palha com uma cama de concreto, assim. Jogaram a Vera lá toda torta e eu pensei que ela tinha morrido. E eu comecei a gritar para os meninos. Ela morreu porque eu não conseguia animar ela de jeito nenhum. A gente, quando alguém chegava da tortura, você animava, fazia massagem, ajudava. E ela estava desmaiada. Aí eles vieram buscar ela, assim levaram no colo e foram embora. E eu perguntei para um daqueles guardas que ficavam ali, não sei se era do exército. Falei, onde é que levaram a Vera? Eu só sabia Vera, o nome dela, não sabia nada dela. Ela era mais moça que eu um pouco, eu tinha 23. Cadê a Vera? Cadê a Vera? Aí ele falou assim, levaram ela lá para uma sala dos investigadores, onde tem os beliches, ela está lá. Claro que eu não acreditei. Nunca mais vi a Vera. Depois esse mesmo guarda voltou e disse assim, ó, a moça aí foi para o hospital militar. Eu achei que ela tinha morrido. Aí 30 e tantos anos depois, ela me escreveu um e-mail, você por acaso esteve no DOPS, tal, eu sou a Vera. Eu me lembro que quando eu li, eu tremia inteira, eu tremia. E até hoje falar dela é uma coisa tão, sabe, saber de vez em quando a gente se telefona. E ela veio para São Paulo, era eu, né? Aí ela veio, ai desculpa que eu fico muito emocionada. E a gente se encontrou e eu pensava que ela estava morta. E a gente se encontrou aqui no Paraíso, no bairro do Paraíso. E agora ela tem netos, né? Foi o Sérgio, marido dela. E nós somos muito amigas até hoje, né? Então teve isso. Aí depois eu fui para o Presídio Tiradentes, fui na véspera do Natal, mais ou menos. Me mandaram para o Presídio Tiradentes, não só eu, todo mundo. E a gente tinha prisão preventiva. Aí no presídio podia ter visita. Agora, o que eles fizeram comigo no DOPS também, não pode fazer, porque não pode nem apagar de tão pecado.
não é porque é comigo, mas eles levaram meu filho 2 vezes lá, me ameaçando, dizendo que iam queimar ele, que iam quebrar. E eu lá na cela, então a Vera, essa moça, subiu e ela falou, é um bercinho azul? Chamava Moisés, aquele berço que a gente carrega. Então, aí eles levaram 2 vezes enganando, né, minha sogra, foram buscar dizendo que eu ia ter visita, eu e meu marido. E no fim, eu pude ver mesmo ele lá, e ainda eu abracei minha sogra e falei, não traz mais ele, some com ele, pelo amor de Deus. Então, levaram meu filho lá, um bebê, para fazer isso. Eles faziam isso com todas as mães, depois fiquei sabendo. Eles deixavam as crianças, você vê as crianças para saber o que eles podiam fazer, ou as crianças te verem, como algumas companheiras, né, levavam a criança para ver a mãe torturada, arrebentada. Eles não tinham... Escrúpulo. Não é escrúpulo, é pior. Não sei explicar. É mais do que isso, é pior. É pior. Agora, na clandestinidade, você não tem... Eu vivia no final com a minha mãe e meu filho, eu não tinha marido, eu não tinha amiga, minha amiga, sabe? Eu não tinha ninguém, eu vivia para minha mãe porque eu era jovem. Eu caí na clandestinidade com 20 anos de idade e fui até os 36, foram 16 anos de clandestinidade. Porque viver na clandestinidade é algo inominável, você não tem o que falar, né? Você está toda hora, no meu caso em particular, você viver com um filho pequeno, com nome falso, uma criança que não tem parente, não tem tio, o pai é separado, você tinha que inventar que o pai era separado para ele, que ele era muito pequeno, não sabia o que acontecia. Quer dizer, esse pai ausente, que nunca aparece, não tem um tio, não tem uma avó, só tinha uma avó, não tinha avó do outro lado, todas as crianças têm família, ele não tem... É uma coisa muito dura. E aí a questão de como você resiste, né? Então, uma das perguntas que eu vi de você é sobre literatura. Óbvio, eu lia 2, 3 livros por semana, né? A literatura foi minha grande aliada. Eu acho que aí é muito interessante porque o Uruguai, eles nunca tiveram coragem de proibir a leitura. Eu acho que exatamente porque é um país tão escolarizado, é uma coisa tão importante a educação, na verdade, que eu acho que eles não tiveram coragem de cortar isso. Então, mesmo nos piores quartéis, os livros entravam, né? Então, a leitura, eu tinha uma rotina de tentativa de saúde, assim, então a gente tinha 1 hora de banho de sol, às vezes 2, uma de manhã e uma tarde, caminhar. E caminhar erguida, caminhar com energia, entendeu? Caminhar olhando para longe. Né? Então, cada momento se aproveitar. E depois apareceu a história da yoga, né? Porque meus pais me mandaram um livro, imagina um livro de yoga, né? E eu lá decifrando as posições, eu fazia yoga mais de 1 hora de manhã, mais de 1 hora de tarde. A questão da respiração foi fantástica, né, para mim. Então, bom, e aí entremeava isso um pouco com alguma tarefa manual que pudesse fazer. Então eu tinha um dia muito ocupado, tá? E havia sempre uma certa possibilidade de conversa com guardas, né? Havia guardas que, enfim, estavam lá porque eles estão cumprindo o serviço militar, eles não estão nem aí, né? E conversavam, ou próprios oficiais, muitas vezes, né? Um pouco curiosos com esse fenômeno das mulheres militantes, né? Porque eu digo que a gente foi feminista avant la lettre, né? Antes do feminismo, enfim, que se surpreendiam e que conversavam, então alguma relação também você tinha de fala. Obviamente que a gente é expert em furar, em comunicações, então de inventar códigos de comunicação com os companheiros que estivessem presos, a gente
do bilhetinho que o guarda levava, a fala por sinais, a gente quebrava os códigos sempre que possível, na verdade. Enfim, então as formas de resistência estavam presentíssimas, né? Então eu creio que essa ocupação do tempo intensa, né? Por incrível que pareça, ela foi muito salvadora, né? Muito saudável, né? Essa ocupação, ela era comum entre o conjunto das presas. Ah, com certeza. Todas laboriosíssimas. Em relação aos livros, eles chegavam por intermédio dos seus familiares. Isso, exatamente. E então eram periódicas as visitas para você conseguir ler 2 a 3 livros por semana? Cada 15 dias, em geral. Cada 15 dias havia breves visitas e eles podiam mandar coisas, né? Outra coisa, por exemplo, era coisas coloridas, né? Eu lembro, tinha uma colcha absolutamente colorida, alguma foto, enfim, enfeite, né? Enfeitar aquele mesmo ambiente realmente muito menor que essa sala de enfeitava a cela. A cela, a gente realmente se apropriava, tentava mudar um pouco o tempo todo, bem naquele sentido da resistência que eu trabalho muito Foucault, né? Quer dizer, ela não é fora, ela é dentro, né? Então, te fazem isso, você pega isso e tenta virar, né? O tempo todo, né? Nas coisas mais minúsculas. Os militares, eles se surpreendiam muito, né, com a presença da mulher no movimento. E eles, de alguma maneira, tentavam explicar essa visibilidade das mulheres, dizendo o seguinte: vocês estão aqui porque vocês quiseram acompanhar o marido de vocês, porque o namorado de vocês era, e aí vocês também acompanharam, ou então teu namorado te enganou e te levou para uma... sabe? Tentando colocar a gente no eterno lugar de vítimas, né? Então a mulher é vítima, mais ou menos, é algo compreensível, não? Então, vítimas dos homens que nos levaram para um mau caminho, né? Essa era uma fala muito recorrente. E eles te ofereciam esse argumento: você está aqui porque teu namorado te enganou, não sei quanto tal. E para nós era uma coisa assim muito natural, a gente resistiu muito a essa fala. E a gente dizia: não, a gente está aqui porque a gente decidiu que isso era importante. A gente está aqui porque a gente quis, porque a gente acredita na luta, etc. Né? Então a gente recusou muito instintivamente esse lugar de vítimas que nos era oferecido. Né? Eu diria, esse é um bom exemplo, um pouco, dessa questão que começaram a aparecer nesses anos, de um outro lugar possível para nós mulheres, né? De protagonismo, um outro lugar, né, de mais poder. Né? Então, eu creio que esse é um bom exemplo. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore.